Muito bem, agora é hora do Esportes Mais, aqui na sua TV Minuano, canal 525 da Claro TV. Sempre você acompanha conosco aqui as principais modalidades esportivas. Quem é notícia, quem é destaque, as curiosidades, você vai acompanhar sempre, semanalmente aqui no programa Esportes Mais. E hoje, um assunto muito interessante que fala a respeito da situação dos guarda-vidas. Afinal de contas, temos uma ação que está sendo promovida neste final de semana lá em Xangri-Lá, que trata-se do guarda-vidas por um dia. E hoje estamos recebendo aqui no programa o atleta do Grêmio Náutico União, Felipe Colossi. Ele que é nadador, está hoje participando ao vivo conosco aqui. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, um prazer tê-lo conosco. Prazer. E também conosco para falar sobre as curiosidades acerca do que é um guarda-vidas e tudo que se refere aos perigos do mar, o senhor Joel Prats, gerente esportivo do Grêmio Náutico União. Tudo bem, Joel? Tudo tranquilo. Para dirimir dúvidas, chamar a atenção daqueles que têm pelo mar, ou seja, não tem medo do mar, ficam avançando, não querem nem saber, né? Apesar das bandeiras identificarem o perigo, né? Acho que são super-heróis e depois acabam se atrapalhando ali adiante. Com certeza. Muito bem. Então começamos o nosso bate-papo aqui falando com o Felipe Colossi. Primeiramente, ele nos fala um pouco da sua trajetória, né, como nadador, quanto tempo pratica esta modalidade e o que o levou até o Grêmio Náutico União. Pode falar para nós aí, para o telespectador. Eu comecei a nadar aos 11 anos, porque meus pais me colocaram. Meus pais fazem esportes há muitos anos. Meu pai é jogador de vôlei, minha mãe era mais de esportes radicais. Qual é a tua altura? 1,95 m. Poderia tranquilamente estar jogando vôlei. Sim. Basquete. Era o que o pai gostaria também, mas ele ia apoiar a natação. Certo. Mas comecei nadando num clube pequeno, lá em Florianópolis. Fui me desenvolvendo na própria natação e dando resultado em competições chaves, como campeonatos nacionais e regionais, eu acabei sendo percebido pelo Grêmio Náutico União. Nisso, me fizeram uma proposta e eu adorei o clube e decidi me mudar para Porto Alegre e seguir a carreira no Grêmio Náutico. Quanto tempo já você pratica a modalidade? Você está com que idade agora? Eu tô com 20. 20? Vou fazer 21. 21. Eu tô se eu não me engano, acho que 9 a 10 anos praticando. Eu comecei com 11. Só costuma começar com 8, 7, mas geralmente não é alto rendimento. Sim. É na questão, tenho asma, ajuda muito com asma, ajuda muito no questões pulmonares, então eu entrei mais por vontade de fazer mesmo. E qual é a tua especialidade? Eu sou um nadador de costas. Minha especialidade é o costas em si. E também faço provas de crawl, livre no caso. Quantos estilos nós temos hoje na natação para o pessoal que quer começar a praticar esse esporte? Como é que é subdividida a natação? Subdividido em metragem e estilo. Nos explique aí como é que funciona cada um. São 4 estilos: o borboleta, o costas, o peito e o crawl. E tem o quinto estilo, que é a junção dos 4, que é o medley. Daí a gente tem toda a questão da piscina e do águas abertas. Eu sou de piscina, então não posso falar muito sobre águas abertas, porque eu não entendo tanto. Mas na piscina é dividido em 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros, e cada um com seus estilos. A prova de costas, borboleta e peito e medley geralmente só vai até 200, com exceção ao medley, que vai até os 400. E quais os principais para quem quiser praticar a modalidade? As crianças, os jovens, então até os mais idosos, quais os principais benefícios que a natação traz para a nossa saúde? Olha, além dos benefícios básicos de qualquer outro esporte, como futebol, essas coisas, também não é um exercício de grande impacto, não é um exercício que tu tá em constante impacto nas juntas. É um exercício de corpo inteiro, é um exercício que tu completo, por assim dizer. Então, além da questão pulmonar, que respiração é muito importante na natação, a questão de consciência corporal, tu precisa ter muita técnica para conseguir nadar de forma eficiente. E também todo esporte ajuda muito na questão social. E o treinamento, alguma alimentação especial, o que vocês têm que passar, seguir alguma regra para que o cara possa ter aquele corpo de nadador, representar o país numa Olimpíada?
Como é que é toda essa preparação aí? Tem os clássicos. Esse regramento de vocês? Assim, alguns atletas seguem uma dieta ou para ganho de peso, para ganhar massa muscular, ou para redução de peso, se está talvez muito cheio. Mas a gente tem questão de fisioterapia, para não lesionar por conta do alto rendimento. Questão de, da própria alimentação, porque nadar sem se alimentar não vai dar em nada, infelizmente. E tem a questão física também, a gente não faz um preparamento só na água, a gente faz um preparamento dentro e fora da água. Mais específico, por exemplo, tem exercícios que soam até meio estranho, que são específicos da natação, que quem olha de fora, assim, quem só faz musculação, é algo bizarro. Sim. É diferente. Certo. Joel, colocando também você na conversa, como é que o Joel iniciou a sua caminhada, né, nesse esporte, tanto hoje que trabalha em um dos principais clubes do Brasil, e o que é a natação para o Joel Prates hoje? Bom, primeiro eu sou oriundo da Brigada Militar, né? Sim. Do Corpo de Bombeiro da Brigada Militar, já passei meus 33 anos lá, estou na reserva, né? E Quantos anos de serviço prestado? 33 anos, né? E aí assumi, como eu sou formado em Educação Física e eu estava, né, logo depois da reserva, fui trabalhar no Grêmio Náutico União, gerenciando, né, toda a área esportiva, onde nós temos lá, se nós colocar o naipe masculino e feminino, nós temos 18, né, categorias, modalidades, assim, digamos, modalidades esportivas olímpicas e mais 6 paralímpicas dentro do Grêmio Náutico União. Nós temos 1.100 atletas federados dentro do Grêmio Náutico União, né? E eu sempre gostei de esporte e tal, então é uma parte que é uma liderança boa nesse sentido, né? Porque o Grêmio Náutico União tem 4 sedes e, logicamente, puxado por muitas modalidades. A natação é uma das fortes, principais. Hoje, nas 4 sedes, nós temos 24 espelhos d'água, né? Piscinas pequenas, grandes e etc, né? E é um esporte assim que vem de pai para filho, etc, né? E as escolinhas nossas propiciona muito essas atividades. É um trabalho forte, um trabalho feito pelos nossos profissionais. Aqui, na verdade, o Felipe representando os demais atletas que têm uma dedicação, todos eles uma dedicação muito boa, né? Galgando para ali, que eles se saiam bem nas competições e representem bem o Estado, representem bem o clube, o Estado, né? E até mesmo o país, né? E nas diversas competições que nós temos, sul-americano, pan-americano, Olimpíadas, né? Paralimpíadas, né? Então todo esse trabalho do Grêmio Náutico União, aonde nasceu essa fusão. Eu gosto muito dessa área, já que nós temos bastante piscina, eu gosto muito dessa área preventiva. Sim. Né? Onde nós vamos fazer um evento lá no nosso litoral, né? Para que a gente possa dar condições a todos os atletas serem multiplicadores dessas atividades preventivas, né? Então essa é a realidade. Como curioso, como frequentador, até então era assíduo do nosso litoral desde pequeno, conheci como salva-vidas. A partir de quando que trocou essa nomenclatura, acabou se convencionando para guarda-vidas, se tem alguma diferenciação entre uma e outra terminologia? Na verdade, no Brasil inteiro, quem faz o serviço operacional é os corpos de bombeiros militares, como nós temos o nosso aqui, que era vinculado antes, no meu tempo, até dentro da Brigada Militar. Hoje continuam não? Hoje não, já são independentes. Independentes. Né? Quase todos os estados, exceto São Paulo, ainda pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que é o responsável pelo serviço. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e ela padronizou todos esses detalhes. Por exemplo, a cor do uniforme do guarda-vida, né? Nós padronizamos que tem que ser amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho. Calção preto. Mais amarelo num estado, mais vermelho no outro, mais amarelo e vermelho. Para que o turista, para que os banhistas identifiquem esse uniforme. As bandeiras, por exemplo, as bandeiras que indicam as condições do mar. Sim. As bandeiras, as cores do semáforo. E essa... Quando eu era mais novo, me lembro que tinha bandeira branca na praia. Exatamente, né? E esse nome com relação a salva-vida, porque o guarda-vida, ele
guarda a vida de todos. Sim. E ele tem um poder também de trabalhar ali, de fiscalizar e tirar a pessoa de situação de risco. O salva-vida, pela própria nomenclatura, ele ia lá e salvava a pessoa. Hoje nós estamos guardando, nós temos, teoricamente, o poder de polícia, digamos assim, do guarda-vida, no sentido de manter, né, todos tranquilos e que todos desfrutem das condições que é água, né? Seja em rios, seja em piscina, seja no mar, nosso litoral aqui, né? Outra questão importante, uma curiosidade também, quando a pessoa, o cidadão, a cidadã, a criança é resgatada do mar, como é que é feito o procedimento de primeiros socorros quando a pessoa é retirada do mar? São classificações de grau de afogamento, né? Temos 6 classificações, né? Uma classificação de primeiro, segundo graus, ele é bem simples. Aquela pessoa que sai da água ali, bebeu uma água, coisa e tal, sai tranquilo, caminhando, e assim vai até mesmo o grau 6. Né? Que aí a pessoa tem que ser removida, tem que ser todo um aparato, tem que vir ambulância de apoio. Então são esses detalhes. Mas nós não queremos que aconteça isso. Claro, por isso que a gente faz um evento. Isso. Esses eventos, como a gente está levando os atletas para chamar a atenção. Né? Para chamar a atenção e eles serem multiplicadores. Eu acho que o pessoal tem que desfrutar realmente dos benefícios da água, né? É isso que nós queremos, trabalhar na prevenção. Prevenir é salvar. Prevenir é salvar. Isso é importante. Nos fala então um pouco deste evento, né? Na praia de Xangri-Lá. Como é que vai ser trabalhado? O que vocês querem mostrar para a população que está ali curtindo o seu veraneio, o seu sol, na beira da praia, consumindo ali o seu peixinho, tomando sua caipirinha? Que cuidados especiais deve ter com o mar e o que vocês querem chamar a atenção deles aí? E se chamar a atenção sempre na questão de não ir mais muito profundo, ainda mais porque o repuxo, tu não percebe, o repuxo vai te puxar e tu vai estar no meio do mar se tu não prestar atenção. Então, prestar atenção no básico, ficar sempre perto das casas de salva-vidas, prestar atenção nas bandeiras, vermelha, verde, amarela. Se tiver vermelha, evitar, ainda mais as bandeiras que ficam na praia, enfincada na areia, evitar aquela área, porque geralmente existe alguma corrente que pega ali. Tem que prestar atenção no apito do Joel também, né? Também, tem que prestar bastante atenção nos apitos, porque os apitos não vêm à toa. Não vem à toa. Geralmente os apitos vêm... Os caras não dão o que é esse apito aí? Tem que acompanhar. Sim, os apitos geralmente vêm quando a situação de perigo já está se agravando. Já está se agravando, exatamente. Em escala muito alta. Então, prestar atenção nas questões que os salva-vidas recomendam. Ficar perto de áreas não movimentadas, mas visíveis, para, por exemplo, ir sempre não sozinho para o mar. Ir em duplas. Porque se acontece alguma coisa, um ajuda o outro, entendeu? E vocês contam nesse trabalho também de conscientização, né, da população, dos veranistas, enfim. Não sei se existe essa parceria, acredito que já existe de um longo tempo, de longos anos, dos surfistas também, né? Tem essa parceria com vocês, né? Muitas vezes vocês não têm um determinado espaço que vocês não conseguem chegar e que eles podem ajudar também ou não? Isso eu não saberia te dizer, para falar a verdade. Na verdade, ele é surfista, né? Então, sabe, só um pouco. E ele, na verdade, o surfista é... O surfista dá aquela ajuda também? Tem uma pessoa aqui que ultrapassou a barreira para sinalizar você. O surfista ajuda muito, sim, os serviços institucionais, né, do Corpo de Bombeiros, ajuda. Nós usamos também. Eu fui muito surfista na época de praia, tinha minha planonda lá. Exatamente, mas é assim, eles nos ajudam muito mesmo, muito. Isso é claro importante. Que tem que ter o cuidado, né? Tem que ter aquelas regras, né? Na área de pesca é pesca, né? Na área de surfista é surf, mas eles nos ajudam muito. Por isso que a gente fomenta, né, que tem que fazer o curso de surfista, tem que fomentar toda essa parte de metodologia para que ele saiba também sair de alguma situação, né, que possa ocorrer lá, o leste bem amarrado, fiscalizar a prancha dele, etc. Porque daqui a pouco ele é surfista, ele vai uma onda para lá e a prancha para um lado e ele fica lá no meio do mar também e pode se tornar uma vítima. Então, todos esses cuidados são interessantes, mas eles nos ajudam muito mesmo, fazem parte de um sistema velado, assim, na parte de segurança, né? A gente tem, inclusive, um programa dentro da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que é o Surf Salva, onde ensina todos os pequenos detalhes, até como colocar na prancha, etc, né? Isso aí nós vamos passar para o Felipe depois para ele fazer esse curso. Fazer esse curso. Há uma diferenciação muito grande do atleta
que é acostumado na água, na piscina, no caso, tem toda uma preparação para esse trabalho, para ser um atleta de ponta olímpico, para o atleta que agora está realizando esse trabalho na praia de conscientização no mar. Quais as principais diferenças que você atribui aí da preparação do atleta para o mar e para a piscina? As principais diferenças, tu diz? O que tu pode empregar nesses teus ensinamentos como atleta para o pessoal agora nesse curso aí? Esse curso básico do final de semana. Com certeza seguir muitas regras, entender o que estão te explicando, afinal a gente vai receber várias palestras e não é um ambiente que quem está de piscina está acostumado, não é um ambiente parecido, diferente da piscina, onde a gente tem uma linha embaixo da piscina que mostra retinha, a gente tem um norte. No mar não. No mar tu começa a nadar reto, volta e meia, tu tá numa direita, na esquerda, tu não tem como se guiar direito. Então... E como é que tu faria no caso? No mar? Eu sinceramente respiraria olhando para frente. Não digo nesse sentido, mas para tu fazer essa guia, e a gente sabe. Eu vou entrar na praia, vou ficar aqui em frente ao meu guarda-sol, que é da minha família. Quando eu vejo, já estou lá na esquerda, estou lá na direita e fugindo do meu pessoal. Porque no mar esse acompanhamento. Pela correnteza, se eu fui levado pela correnteza, eu tentaria primeiramente sair da água, não me desesperar em momento algum, sair da água e pela areia. Se de alguma forma eu não estou conseguindo o famoso repuxo, não estou sendo levado pelo repuxo, eu sinalizaria para algum guarda-vidas. Mesmo sabendo nadar, eu não arriscaria tentar me cansar ou puxar alguma cãibra e levando a um caso pior do que eu já estava. E desse 12º encontro que vocês vão fazer, lá em Xangri-Lá, nessa atividade, quais os principais pontos que vocês querem trabalhar e chamar a atenção da população? Isso eu vou passar pro Joel, que ele sabe explicar melhor, assim. Tu faz a atividade, ele Eu faço a atividade, ele organizou. Não, até para ajudar, Felipe, na verdade, quando se está nadando em águas abertas, que é uma modalidade olímpica, e a gente vê na televisão aí grandes atletas com experiência, às vezes perdendo o rumo, e fazendo um rumo diferente, até mesmo nas provas onde está sinalizado por boia, que tem toda a segurança, né? Mas, logicamente, assim, esse evento que nós vamos fazer lá no nosso litoral, ele tem uma oportunidade de passar para os atletas, para passar para todas as pessoas, a oportunidade que eles saibam como o Corpo de Bombeiros trabalha, né? Ficar ali, se banhar na frente de uma guarita de guarda-vida, não desafiar a natureza, ter aqueles slogans de água no umbigo, sinal de perigo, né? Para ter. E caso caia numa corrente de retorno, num repuxo, não nadar de frente, não nadar contra a correnteza, boiar, nadar para o lado, porque a corrente de retorno ele vai fazendo assim, né? Ela vai entrando e vai saindo novamente. Então, na minha época de nadador, do Complanondo, eu aproveitava e fazia jacaré bastante. Exatamente, porque tu vem na onda, né? Mas ali tu, para entrar, tu entraria na corrente, né? Só que às vezes, hoje em dia, né? Como o nosso mar, não é regra. Nós não somos diferentes nem nada, só que o nosso mar é um mar aberto, então tem todas aquelas ondas, mas como é que essa água volta? Pelas correntes de retorno. E é bom lembrar que ninguém é Aquaman, quem manda é a água, é a natureza, não é o ser humano. Exatamente, então seguir as orientações dos guarda-vida, a orientação ali, a advertência do apito, como nós falamos anteriormente, a advertência do apito ela é para chamar a atenção, é sonoro. Até quando a gente implementou o apito, foi uma rejeição, né? Mas nós temos o Nordestão aqui, o Nordestão não vai trazer, o pessoal não vai escutar. Não. A gente desenvolveu os melhores apitos ali, hoje em dia chama atenção, o pessoal se liga, sai de uma situação de delicada, uma situação que pode comprometer ele, os familiares junto, né, e ser levado pela corrente e se causar um afogamento ali com todas aquelas consequências. Então, o que nós vamos fazer lá? Grêmio Náutico União, parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, né, e os seus atletas. Dicas preventivas, eles vão treinar, eles vão fazer salvamento, para ver como não é fácil. Dicas preventivas para que eles sejam multiplicadores dessas dicas, levando para a comunidade em geral, levando para os seus familiares. Essa é a finalidade do evento. E como será, estava vendo aqui também na apresentação do material do release,
Como será esse trabalho que vocês vão fazer junto aos pequenos atletas? O curso de guarda-vidas do Mirinski. Qual é a ideia que vocês têm de trabalhar lá também na Esse é um programa que o próprio Corpo de Bombeiros já tem, né? Guarda-Vida Mirim, que dá lá para as crianças de 8 a 12 anos, dá uma introdução das regras preventivas. Então, praticamente o que os atletas mais adultos fazem, eles fazem em menor escala, sem entrar no mar, sem fazer salvamento, como vai ter simulação de salvamento, mas eles ficam ali na areia e na beira d'água, sabendo até qual é seu limite, até onde vão entrar, o que ele pode dizer para o seu coleguinha da escola lá, para o seu avô, para o seu pai, olha, cuidado, etc. Aquelas dicas preventivas, como é que quando queimar ali com uma água viva, uma mãe d'água, o que ele tem que fazer, ficar para o guarda-vida, ficar ali, perguntar para o guarda-vida, tem algum buraco aí, etc. Enfim, ele vai ser também, né, pequenos multiplicadores, né, mas não exercendo a simulação. Para os menos desavisados, que tipos de afogamentos tem na piscina, que vocês são atletas profissionais, por um afogamento dentro do mar? Diz a diferença. E quais as precauções que a pessoa tem, marinheiro de primeira viagem, por exemplo? Geralmente afogamento no próprio mar, devido a fatores realmente externos, é por fadiga, às vezes desespero. A grande maioria é por desespero. Mal-estar, de repente, pode acontecer também. Mal-estar, passou mal, baixou a pressão. Geralmente o desespero leva ao afogamento. Se tu entrou assim, não tenho medo do mar, não entra, evita. Mas se tu entrou e fez a sua aposta, deu algum problema, não desespera. O primeiro sinal é ficar calmo e tentar resolver, pensar na tua situação. Então, por exemplo, acabei sendo levado pelo repuxo. Beleza, ficar calmo, não vou sair correndo, nadando que nem um maluco, tentando chegar o mais próximo possível na areia, porque assim tu vai acabar se afogando, se cansando. Bate o desespero. Óbvio. Em situações onde tu não tem controle, bate o desespero. Já está pensando o que tu vai fazer do outro lado do mundo. Exatamente. Ninguém vai me socorrer aqui no meio da água. Já está pensando como é que vai ser as flores que vai ter que comprar. Exatamente. Não, é horrível. Evitar o desespero, principalmente. Evitar principalmente o desespero, porque o desespero leva à desgraça. E se uma pessoa passar por esse tipo de problema no meio do mar, ela faz a sinalização ou pessoas próximas já avisam? Vocês já passaram por esse tipo de de situação que vocês passaram? Para complementar, o Felipe falou ali, né? Nós tem ocorrido muito afogamento em volta de casa, na piscina, né? Diversos tipos de acidente. Por exemplo, eu vou citar um palavrão bem popular aqui, dar aquela ponta em piscina rasa, batendo com a cabeça, tendo uma lesão cervical. Recentemente nós tivemos acidentes. Aquela bomba de sucção que se tem, hoje tem fatores baratos ali que colocam o ralo anti-sucção, principalmente das meninas quando prende o cabelo na sucção. Então, sempre no mar ou na piscina, nunca ficar sozinho, sempre ter, como o Felipe falou, ter alguém acompanhado, uma turminha, 2 ou 3, e alertando. E brincadeiras, às vezes. E conheço pessoas também que já perderam a audição no mar também. Claro, brincadeiras assim brincadeira de empurrar, brincadeiras de desafiar a natureza, né? De às vezes perder a audição porque a onda às vezes bate, bate com muita intensidade, muita força, né? Então são todos esses detalhes que se tem aí que a gente tem que ter cuidado. Agora, o guarda-vida que está ali no posto, ele já vai identificar as pessoas. Ele sabe que o pessoal passou lá o dia inteiro bebendo, comendo, é um potencial afogado, né? Então, quando ele entra na água, ele já alerta com apito. Já não entra puro na água. Porque ele sabe. E as pessoas, os familiares, os amigos também são responsáveis por essas pessoas. Então, sempre nos ajude o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, ajude a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático com dicas preventivas, né? Então, a gente sempre trabalha muito forte nisso aí. Vamos educar para não se afogar. Regras preventivas são fundamentais. Obrigado, João. Recado final, Felipe, aí, para quem quer começar, o que vocês querem transmitir, para o pessoal que está na praia, para o pessoal que quer praticar natação. Deixa o seu recado final no Esporte Mais. Na praia, aproveite com moderação, não se bote em perigo. A gente quer um verão saudável e bem tranquilo, ninguém quer se afogar naturalmente. E na piscina, olha, vou falar que o esporte é incrível, não só a natação. Então, eu recomendo todo mundo entrar no esporte, até às vezes não para sair do sedentarismo, que é ótimo. Fazer qualquer esporte já vai te ajudar tanto na saúde mental quanto na saúde física. Certo.
Felipe, obrigado por ter vindo aqui. Nada. Volte mais vezes e oportunamente a gente vai trazê-los aqui para falar como é que foi essa experiência lá em Xangri-Lá e divulgar mais vezes aí os eventos da natação e as competições que vocês vão participar. Perfeito. Joel, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado mesmo e pelo apoio. Tá certo, estamos à disposição. Estamos à disposição. Muito obrigado. Prevenir é salvar, hein? Educar para não se afogar. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta aqui no Esportes Mais. Não saia daí. Continue conosco aqui no canal 525 da Claro TV. Ô Decas, eu sou o gaiteiro César Filho, eu tô passando para te avisar que todos os domingos, às 11 horas da manhã, nosso encontro está marcado aqui no programa Canto Campeiro, onde nós reunimos os valores, a música e os costumes da tradição gaúcha em um só lugar, que é nesse ambiente aqui da TV Minuano, a TV mais gaúcha de todos os gaúchos. Então já anota na tua agenda, todos os domingos, às 11 horas da manhã, na TV Minuano, canal 525 da Claro TV e também pelo nosso canal do YouTube, o nosso encontro é aqui no programa Canto Campeiro. TV Vitrine, na sua TV Minuano. Centro Automotivo Nelsinho, Avenida Icaraí 830. O melhor em mecânica, geometria, troca de óleo e borracharia para o seu carro. Avenida Icaraí 830. Ferragem Germano, na Rua Joaquim Nabuco 307. Tudo para a sua obra, com os melhores preços, com qualidade e variedade. Rua Joaquim Nabuco 307. Seja dono do seu próprio negócio e aumente sua renda. Curso completo de estética automotiva. Go Eco Wash, 12 anos formando profissionais. WhatsApp 519-9157-4589. Claudião, tá sabendo que nós estamos com um novo horário aqui na TV Minuano? Novo horário, estaremos aqui ao vivo às 10 horas da manhã e depois às 22 horas. Com histórias e histórias do mundo da bola. Histórias e histórias. Às vezes uma que se pode contar, às vezes outras que não era para contar, mas sabe. E convidados especiais. Convidados especiais sempre para conversar com os nossos amigos. Às 10 da manhã e 10 da noite. Junto incluído, como dizia o outro. Até. Até. Quer assistir a TV Minuano a qualquer hora e em qualquer lugar? É muito simples. Basta acessar o site da TV Minuano e pronto. Nossa programação está ao vivo, 24 horas por dia e o acesso é gratuito. Não importa onde você está, no exterior, em qualquer país do mundo, fora do Rio Grande do Sul, em qualquer cidade do Brasil, ou ainda aqui, bem pertinho da gente. Sua conexão com a TV Minuano é do jeito que você quer. A qualquer hora, no formato que preferir, você pode assistir a TV mais gaúcha dos gaúchos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Esportes Mais, aqui pelo canal 525 da Claro TV, onde? Na sua TV Minuano. E agora, nesta segunda parte do programa de hoje, até a produção me passou aqui o script, mas eu não sei se me dirijo a este convidado como velocista, como jornalista, ou como sambista, ou para todas essas qualificações que ele tem. Recebendo hoje aqui, grande Renato Araújo. Tudo bem, Renato? Tudo Prazer bom, em tê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. São todas essas qualidades numa só pessoa? É muito trabalho, né? Essas qualidades que dão muito trabalho pra gente, são todas elas, assim. Nem sei se são tão qualidades também, né? Muito bem. Primeiramente, como que o Renato começou como essa ideia de ser um atleta e conciliar essas atividades como jornalista e também aí depois em trabalhar muito tempo na sua principal paixão, que é o samba? Bom,
Eu comecei muito cedo, aos 14 anos de idade, por acaso. Houve uma... Todos nós começamos sem querer um dia. Né? Exatamente. E aí foi... Vai embora. Leva em frente. Eu, acostumado a brincar na escola com os colegas, com os amigos, eu tinha muita velocidade. E manifestei um certo talento com a velocidade, então eu resolvi praticar o atletismo incentivado pelo professor de educação física da escola. Isso aos 14 anos de idade. Dali então não parei mais, participei de competições nacionais e internacionais, muitas vezes campeão estadual nas corridas de velocidade, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros, que era a minha especialidade, e provas com barreiras, né? Então eu fiquei muito tempo praticando esse esporte. Acho que em torno de uns 20 anos, até a minha atividade profissional começar a atrapalhar um pouquinho, então aí eu parei nessa primeira fase. Retomei agora. Muito bem, sempre importante. E como o jornalismo se cruzou com a atleta, Renato? Também foi mais ou menos por acaso. Eu já tinha eu comecei antes de entrar no ensino médio, na época era o primário, né? O segundo grau. E eu comecei a minha atividade profissional começou muito paralela à prática do esporte, mas também de uma maneira muito separada, que era... Eu estudava no Julinho, estudava na escola pública Julinho, e lá comecei a me interessar muito por essa parte da comunicação, achava que era o caminho que eu tinha a seguir, e acabei entrando, também ainda na adolescência, acabei entrando nessa atividade. Hoje o Renato ainda realiza esporadicamente trabalho para veículos, freelancers? Ou está mais propenso ao esporte? Eu fiquei em torno de 39 anos, mais ou menos, praticando o esporte, e paralelo a isso eu estudei e comecei a trabalhar profissionalmente bem antes de encerrar a carreira do atleta, mas eu tive que parar de praticar o esporte logo que a atividade profissional começou a ficar mais forte. Comecei a trabalhar nos principais jornais do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é o Correio do Povo e Zero Hora. Para quem não lembra, se eu estiver equivocado, me corrija, mas o Renato foi meu colega lá na década de 90 nos veículos da RBS. Né? Exatamente. Trabalhamos juntos lá. Né? Zero Hora e Rádio Gaúcha, estivemos juntos um bom tempo, né? É verdade. Aquela equipe lá do Cláudio Brito, né? Da cobertura do Carnaval. Foi através dele, inclusive, e do Renatinho Dornelles, que também é um grande jornalista, hoje cineasta, um irmão, que eu entrei então nessa cobertura, nessa especialização em trabalhar com jornalismo do samba, trabalhar com o carnaval. É o Bambas, né, tua escola? A minha escola é Bambas Orgia. Eu até toco um instrumento lá na bateria e tudo, mas eu acabei me especializando nas coberturas do carnaval. Porto Alegre, Rio de Janeiro e em qualquer lugar do país onde tenha a possibilidade, a gente vai cobrir, porque a gente entende que essa é uma atividade cultural muito importante, popular. Verdade. E muito importante para a sociedade. Né? O que é um velocista hoje para ti? Velocista, para mim, hoje eu retomei, para a gente ter uma noção, eu pratiquei profissionalmente o jornalismo, mas me aposentei. E então eu tive muito mais tempo para retomar esse esporte que é o atletismo, só que agora numa categoria mais velha, a categoria Master, né? E isso que é uma categoria que é muito bem difundida, principalmente na Europa, Estados Unidos. Então aqui no Brasil ainda está um pouco engateando, mas a gente está tentando justamente fazer com que ela retome. A ideia do atletismo Master é abrigar as pessoas que passaram a vida atuando nesse tipo de esporte e tem uma condição de vida muito boa, a gente reviver aquelas emoções que a gente viveu na época quando éramos jovens e adultos, e ao mesmo tempo de uma maneira de trazer outras pessoas que possam praticar o esporte mesmo estando acima de 35 anos, mesmo tendo uma possibilidade de praticar, então mesmo
com uma certa idade as pessoas possam praticar esse esporte. A gente acha que é uma atividade, mais que uma atividade esportiva, uma atividade social, né? Verdade. E que dicas você gostaria de passar para essas pessoas que estão na dúvida, se querem sair da ociosidade, querem praticar um esporte? No teu caso aí, o que você daria para o pessoal, assim, de conselho, enfim? Eu usaria aqueles chavões que a prática do esporte vai te trazer saúde, vai te trazer qualidade de vida, vai colaborar, principalmente com os jovens, vai colaborar com a disciplina, com um estilo de vida bem melhor. Então, eu acho que a prática esportiva é sempre bom em qualquer idade, não tem dúvida nenhuma que a gente precisa estar envolvido com a prática. E interessante é que hoje a gente vê a evolução das corridas, principalmente das corridas de rua, e a gente vê que há um crescimento muito grande. Participa? Seguidamente eu participo das corridas de rua também, mas a minha ideia é participar das provas de pista, ficar envolvido com as provas que eu tinha mais um talento um pouco maior, né? Então eu preferia as provas de pista, mas eu também participo às vezes de umas provas de rua, e a gente vê que isso é um crescente muito grande. As pessoas estão achando que é um modo de viver mais do que uma prática esportiva. Para não confundir, né, quem está nos acompanhando, nos assistindo aqui no programa, também nas nossas redes sociais, não confundir velocista com maratonista, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é importante. Velocistas são quem pratica as provas em pista, com velocidade, usa praticamente a velocidade, e essas provas são provas que vão de 100 a 400 metros. E maratonista não, maratonista é porque corre as corridas de longuíssima distância. Sim. A maratona em si tem 42 metros. A nossa de Porto Alegre aqui, por 42 exemplo, quilômetros, e essa maratona de Porto Alegre tem 42 mil metros, mas também a corrida de rua todo mundo acaba chamando de maratona e tal, e tem várias distâncias, mas normalmente são as corridas que são de longuíssima distância, de longa distância. No bloco anterior estávamos falando aqui a respeito da natação. E assim como a natação, o esporte, os velocistas, os maratonistas, enfim, o atletismo, de uma maneira geral, tem cuidados especiais. O que precisa um bom atleta, um cidadão que já tem uma idade avançada, até mesmo para quem quer começar nesse esporte, cuidados especiais, alimentação, tipo de treinamento, o que poderia passar para esse pessoal aí? Não, precisa começar. O primeiro passo o primeiro passo é ter a vontade, ter a ideia de praticar. Vou usar 3 palavras que estão aqui no nosso script aqui: foco, resistência e velocidade. Exatamente. A pessoa precisa ter disciplina, né? É mais interessante, mais importante, eu acredito que seja mais importante a pessoa ter uma certa regularidade na prática esportiva do que fazer grandes tipos de esforço e na semana seguinte não fazer mais nada. A regularidade eu acho que é muito importante. Precisa ter procurar ajuda profissional, que é importante. Ter conhecimento da sua saúde também, que é importante, uma ótima alimentação, sono, tudo isso que é necessário para a prática esportiva. E quanto à alimentação, tem alguma coisa especial? Dieta, cuidado no que come, para poder sempre é bom seguir aquilo que se faz normalmente sem a prática esportiva, que é ter uma alimentação balanceada. E ela não precisa de maiores investimentos ou envolvimentos do que isso. É só saber se alimentar, e isso qualquer nutricionista pode dar a informação correta. Com base nos longos anos de trabalho na imprensa, acompanhamentos de transmissão de carnaval, outros eventos, entre outros tantos desafios profissionais que você teve, o que você aprendeu nesse largo tempo e que você aprendeu que emprega agora no esporte, no atletismo, como você acompanha essa jornada exaustiva aqui, com certeza, o jornalista é mais jornada exaustiva, o que você emprega nesse trabalho agora? Eu acho que é sempre buscar o conhecimento, né? Buscar entender o que está acontecendo, de que maneira se pode, porque a gente... Compreender a realidade. Exato, nosso papel como jornalista, sabe bem disso, é justamente mostrar para o público a realidade, o que está acontecendo na vida, no mundo, na vida das pessoas. Né?
Então, e a nossa ideia é manter as pessoas informadas. Então, eu acho que isso é uma maneira de se trazer para o esporte também. Eu acho que o conhecimento é a chave do sucesso de cada atividade que se pratica. Na tua modalidade, no atletismo, no caso, o velocista, quais aqueles nomes que você se espelha, que você tem como ídolo, até para começar a correr também, tem hoje também algum nome que você... Esse é o cara? Bom, eu começo citando o meu treinador, que é o Leonardo Ribas. Esse é o número 1, principalmente. Esse é o número 1, Ele é um dos grandes especialistas do atletismo brasileiro e mundial. Ele tem vários atletas, equipes, ele tem mais de 100 atletas, ele tem equipes... Ele chegou a ser o coordenador da equipe de atletismo da prova de revezamento dos 400 metros rasos nas Olimpíadas, nas duas últimas Olimpíadas, que é de Tóquio e a da Olimpíada a Olimpíada do Brasil. Sim. Acho que teve uma antes, logo depois, né? Então, de duas Olimpíadas, ele teve envolvimento muito com atletas de nível olímpico. Ele tem atletas também paralímpicos, né? Então ele tem um trabalho já bem conceituado, é um dos grandes nomes. Eu tenho ídolos como Usain Bolt, que é o recordista mundial. Esse é top. O recordista mundial dos 400 metros rasos, que ele quebrou o recorde correndo lá no estádio do Engenhão, onde foi o atletismo na Olimpíada, e ele quebrou o recorde mundial, que é praticamente intransponível, né? Dificilmente será igualado. Um dia vai ser, com a evolução. Mas vai demorar um pouco. Vai demorar um pouquinho. É um esporte que o nome dele é Nijkerk. Nijkerk, da África do Sul, um grande atleta. Até pegando esse teu gancho, com o avanço tecnológico, especialmente no esporte, tu acha que vai demorar muito para essa barreira, para esses números serem quebrados, ou um curto espaço de tempo o Leclerc vai ficar para trás? A evolução a gente não consegue nem mensurar, né? A velocidade. Não acompanha, né? A evolução é tão velocista quanto eu, né? A gente não consegue acompanhar, então às vezes quando a gente menos espera surge uma situação nova. O processo evolutivo é muito grande, então eu acho que é possível sim que daqui a pouco apareça um grande talento aí com toda essa evolução tecnológica, eu acho que é possível que sim, que por que não caia rapidamente sim esse recorde, né? Mas ele é um fenômeno, né? O recorde é praticamente, a gente olhando aqui agora, no presente a gente acha que é intransponível, né? Como você vê hoje o atletismo do Brasil e as dificuldades que ele enfrenta como modalidade esportiva? Como sempre foi. Apoio, mais divulgação, o que tu atribui aí o esporte hoje? Ele muito pouco tem o apoio institucional, digamos assim. De algumas décadas para cá surgiu bolsas de ajuda, de auxílio aos atletas, né? Não só nesse esporte, mas como talvez tu tenha visto agora na natação também antes. Também todo tipo de esporte tem auxílios de governos, auxílios de empresas, auxílios muito grandes, que cresceu muito essa parte do auxílio. O importante é ter o patrocinador, os apoiadores. Mas eu acho que falta justamente, são projetos. São ideias, que falta a liberação de trazer o pessoal da base, trazer o pessoal a partir de criança ainda talvez, né? De se buscar talentos, de se formar talentos e a partir daí se fazer uma potência no esporte, como são países como os Estados Unidos, Grã-Bretanha, enfim. Eu acho que falta isso, a gente entender que a base é o começo de tudo. A base, quando eu digo, são as pessoas mais novas, que eu acho que futebol é assim? No futebol então, é assim. Então, outro esporte também não vai fugir a regra. Não vai fugir a regra. Eu acho que precisa se olhar mais um pouco para a formação de novos atletas. É verdade. O Renato adquiriu maior experiência como jornalista em tantas coberturas que teve a oportunidade de cobrir ao longo da sua carreira, ou nessas provas que você teve a oportunidade de participar fora do Brasil? Boa, são situações diferentes. São muitas experiências. São muitas experiências. Eu acho que... Uma que você gostaria de destacar marcante aí para você até hoje? Na área do jornalismo? No jornalismo e também como no esporte. Bom, no esportista. No esporte eu tomei uma emoção que eu não tinha conseguido naquela primeira fase de atleta jovem, né?
E agora, Master, eu acabei me tornando vice-campeão mundial na prova de 400 metros com barreira, na prova de 300 metros com barreiras, que foi no Mundial de Atletismo Master ocorrido na Finlândia em 2022. E isso foi uma emoção que eu não tinha sentido ainda dentro Helsinki? Não, foi no município de Tampere, que fica a uns 100 quilômetros ao norte do... No interior. No interior. Uma belíssima cidade, inclusive. E eu acho que essa ali foi... Senti uma emoção ali que Aquele friozinho na barriga. Que eu nunca tinha sentido, que eu não tinha sentido ainda no esporte, nem quando era criança, nem depois de praticar o atletismo master, né? E no jornalismo foram muitas as emoções, né? Foram muitos os grandes... Nem o Roberto Carlos, muitas emoções. Tem uma reportagem que não foi nenhuma viagem, que também não foi nenhum evento, grande evento, né, como a gente faz coberturas, às vezes até queda de avião, mas para mim a grande reportagem que eu fiz foi a cobertura de um transplante de órgãos, transplante de fígado principalmente, que a gente fez a reportagem desde da retirada do doador até a colocação no paciente, né? Que foi uma reportagem sobre vida. Isso foi para mim a minha grande reportagem feita ainda na época da Zero Hora, lá na década de 90. Essa eu considero a grande reportagem. No início da apresentação, falamos do Renato como jornalista, falamos do Renato como velocista e como o Renato adquiriu também em sua longa trajetória a paixão pelo samba. Isso tem um pouco a ver com a minha vida, e eu acho que eu coloquei minha atividade profissional de acordo com o gosto. Eu sempre gostei do samba, sempre gostei do carnaval. E eu achava que a minha atividade profissional poderia ajudar a elevar, a mostrar essa importante cultura popular. Então, desde cedo, eu acho que por gostar e por entender que é uma cultura importante, eu acho que desde muito cedo, desde o início talvez até da minha profissão, eu me envolvo com a cobertura do carnaval. Acho que a minha primeira reportagem, em geral, foi... A minha primeira reportagem foi justamente fazendo uma reportagem especial, me colocando como um participante, um membro das escolas de samba e mostrando a emoção de que é participar desse tipo de evento. E me foi feito um desafio para ver se aquela reportagem seria o início da minha carreira. Eu acho que eu passei, né? E dali foi... Acho que passou. Acho que eu passei, né? Com louvor. Com louvor, E o Renato Araújo, o desportista, qual o vínculo que você tem? O que a Sojipa te proporciona pro amante desta modalidade? A Sojipa me colocou... Hoje eu sou conselheiro, faço parte do Conselho Deliberativo da Sojipa, e eu... a gente foi eleito, nós fomos eleitos para esse conselho recentemente, e a Sojipa está iniciando uma nova gestão administrativa e com muitas ideias. A gente quer recolocar a Sojipa, nessa nova gestão, a ideia é recolocar a Sojipa, além de ampliar o número de sócios, a gente quer aumentar o número da prática de esportes, diversos tipos de esportes, não só atletismo. Não só atletismo, não só o judô, que é forte natação também, que nós falamos anteriormente. Então, diversos esportes que a Sojipa, a gente quer ampliar a variedade de esportes que se pratica lá no clube e também recolocar a Sojipa numa posição de um dos principais clubes esportistas e sociais do Brasil. Antes disso, me tornei sócio e me tornei sócio a partir da prática esportiva lá no clube. Essa foi meu envolvimento com o clube. E para a prática esportiva, para a gente já encaminhar, está muito legal o nosso bate-papo, mas nosso horário está quase sobre o final. Que conselhos o Renato Araújo daria para as pessoas que querem fazer atletismo, querem iniciar nessa modalidade? O que você destaca e incentiva esse pessoal a começar?
A pessoa, normalmente as pessoas têm o talento, mas não conseguem achar o caminho, né? Para as crianças também? Principalmente. Eu acho que, além daqueles projetos que eu citei há pouco, que são necessários, que hajam políticas públicas para que aconteça isso, eu acho que é importante a pessoa saber que ela pode procurar um clube, procurar um professor de educação física, conversar com alguém, com algum profissional dessa área na escola, e aí então... Aí sim poder conversar com os pais que querem praticar esse tipo de esporte e tal, e buscar então um clube ou um caminho para que possa entrar efetivamente e não desistir. Na primeira dificuldade muita gente tem essa possibilidade de desistir, né? Então a ideia é que ele não desista, que ele seja perseverante. Se eu pretendo ser um atleta, então eu tenho que ir buscando e não abrir mão do esporte. Que muitas vezes esse incentivo já começa lá na formação da pessoa, né? Lá na escola, né, dele, e faz a prática do esporte para que ele possa seguir futuramente. Né? Ali é que a pessoa começa a se entender como atleta, né? Começa a entender, como olha, cidadão, como pessoa. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Às vezes eles têm um exemplo de algum grande atleta, aquele atleta é ótimo, eu queria ser como ele, então... Nessa hora que a pessoa precisa procurar que tenha o incentivo dos próprios pais, que tenha o incentivo dos amigos e que, claro, que haja políticas públicas que as pessoas possam abrir, ter espaços para poder procurar, para poder praticar, né? Qual o próximo desafio aí do Renato como velocista agora, como competição em seguida aí? Nós teremos, tem calendário aí já? Nós temos em Porto Alegre, vai ser no mês de... outubro, provavelmente. Nos mande informações para a gente divulgar aqui. Claro, lá na Sojipa vai ter o Campeonato Brasileiro de Atletismo Master. Opa! Virão atletas do Brasil e não só do Brasil. Vamos nos programar para acompanhá-la. De vários países aqui da região. Legal. Com atletas convidados, né? Vão participar. Então, provavelmente seja na Sojipa mesmo essa competição. Tudo ainda está sendo organizado. E virão atletas do país inteiro aí. Acho que nós vamos... Vai ser bonito se vocês acompanharem. Tem ideia de quantos estados estarão representados? Os principais estados do Sudeste, os 3 estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, da região Sul, né? E, Nordeste tem muita participação no Atletismo Master, a região Minas Gerais, a região central do país, enfim, eu acho que pelo menos uns 20 estados devem participar desse esporte assim. Renato Araújo, obrigado pela sua participação conosco aqui no Esportes Mais. Volte em outras oportunidades, no caso dessa competição que a gente vai divulgar, vai propagar, com certeza a gente vai trazer maiores informações. E até uma próxima, cada vez mais sucesso aí a você. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E assim fizemos o nosso Esportes Mais desta semana. A gente se encontra de volta na próxima semana com mais atrações, mais informações das modalidades esportivas aqui no canal 525 da sua Claro TV, a nossa TV Minuano. Até o próximo Esportes Mais e aquele convite. Siga conosco aqui na TV Minuano. Tchau!